A guarda esteve aqui. Levaram uma das nossas criadas. Qual criada? A Mariana Teresa. A guarda trazia uma ordem de junta de Inconfidência. Tu acusaste-o? Tu estás doido? Quer dizer, eu não acusei. Eu só disse que eu tinha visto naquela noite o atentado. Foi só isso, juro. Mas como é que nos podem ligar ao atentado, meu pai? A criada vai-lhes dizer tudo o que eles precisam de saber sobre o vosso tio. O Sebastião José não vai ter nenhuma dificuldade em arrancar-lhe o que ele quiser. Se tu intercederes por nós diante do rei, talvez ainda possamos salvar alguma coisa disto. Pelo menos a vida e o valor do Estávora. Ao que o Duque respondeu que se o rei não morreu, morrerá. Foi assim, não é verdade? Foi assim. Temos finalmente a prova, Majestade. Pode passar as ordens de prisão assim que o entender. E a Teresa? Também está envolvida na conspiração? Vossa Majestade é quem sabe. É melhor que seja presa também. Traz-me as ordens de prisão. Bons dias, Sr. Pedro Teixeira. Bom dia. São aqui as ordens de El Rei. Prendê-los? Prendê-los a todos? Porquê? Estás com medo? Medo? Eu? Pois não me conheceis, senhor. E desprender os homens e as mulheres mais poderosos do reino. Podeis informar Vossa Majestade que as ordens serão cumpridas imediatamente. Trago aqui na minha mão uma ordem de Sua Majestade que manda prender toda a família do Marquês de Távora e do Duque de Aveiro. Se algum de vós fraquejar, se algum de vós se portar como um miserável desertor e não cumprir as ordens de Sua Majestade, eu juro à fé de quem eu sou que esse canalha irá morrer às minhas mãos. Entendido? Parece que sim, que está entendido. Toca a montar. Depressa! Pega nas roupas! Precisamos de fugir! Rápido! Fugir para onde? Fugir como? Faz o que te digo! Pega nas tuas coisas! Temos de sair rápido! Não ouviste? Sai daqui! Mãe! Pai, vem a guarda. Guarda? De onde é que eles vêm, José Maria? Vem lá de baixo, vem a galope e dirigem-se ao palácio. Adeus. O que vamos fazer? Nada. Mantenham-se calmos. Vamos ver o que é que eles querem de nós.
Já conhecem as vossas ordens. Prendam o Duque. Os outros ficam comigo, hein? Vão! O que é que estão à espera? Vão! Entraram. Vamos ver. Deus não nos vai abandonar. Deus não nos pode abandonar. Dom Francisco Assis de Távora, em nome de Sua Majestade, El Rei Dom José, o senhor está preso. Canalhas! Larguem meu marido! Larguem-no! Não se enerve, senhora. O seu marido não vai sozinho. A senhora e o seu filho também vão. Não acredito! Não é possível! Como é que estás a olhar? Leva isto, rápido. Despacha-te. Anda, mulher, senão não ficas aqui. Anda. O pátio está cheio de soldados. Anda, vamos, vamos. Espera, José! José, espera! Ai! Não! Cisco, não pode, seu patife! Eu quero sair da minha casa com dignidade. Não sou nenhuma criminosa. Largue-me! Sai daqui como eu quiser, senhor. Tenho ordens para os levar. Se não vão bem, vão mal! Seus canalhas. Mãe. Não! Não! Zé Maria, meu filho! Cobardes! São essas as vossas ordens? Maltratar mulheres indefesas? Inácia! Ai, Inácia! Ai, mulher! Que gritaria é essa, rapariga? Estás maluca? Não estou nada, é hoje, é o dia do juízo. Ai, homem, despacho, vai lá beber para outra mesa. Sai daqui, sai daqui. Sim, tu és bêbado. Mas afinal, que bicho te mordeu? Pouca vergonha vai ser esta. Inácia, estou a prendê-los todos. Estou a prender o Duque, a Duquesa, o Marquês, a Marquesa, toda a gente. Que conversa é essa, mulher? É verdade. Jesus, Não se fala noutra Virgem coisa. Santíssima. Horrível, não se fala noutra coisa por aí. Foram eles que atentaram contra o rei? Todos? Todos. As mulheres também? Tudo. Ai, Inácia, até tenho a cabeça a andar à roda. Não há fumo sem fogo. Falava-se. É o que eu digo sempre. Não há fumo sem fogo. Jesus, Maria Já viste? Santíssima. Que horror. Cala-te, assassino! Aqui quem dá as ordens sou eu! O rei não pode fazer isto. Preciso falar com ela. Falas depois. Vocês estão enganados. Eu sou inocente. O rei precisa de saber. Eu estou inocente. Oh, Virgem Santíssima! Para onde é que nos levam? Eu exijo falar com o rei. Quem vem lá? Ou dizem quem é ou não abrimos a porta. Sou eu, tio Mindinho, abre a porta. É o teu sobrinho, vai lá. Mindinho! Fecha a porta. Anda cá. É a guerra, tia. É a guerra. Estão a prender toda a gente. Até os padres, tia. Os padres, então e são os os- marqueses? Não são os padres, Mindinho, mentiroso. Não são os marqueses só. Foram todos. Os duques, os marqueses, os padres, todos. Jesus, Virgem Santíssima. E tem a porta fechada porquê, tia? A guerra é lá entre os nobres. Eu vou abrir a porta. Quando começa entre eles, quase sempre acaba por dar cabo dos desgraçados como nós. É verdade. Isto até parece mentira. Prenderem os marqueses. Oh, Inácia. E agora? Dona Mafalda, conheceis bem a Dom Francisco de Távora? Desde pequeno, majestade. Foi sempre um fidalgo no porte e no espírito. E não achais que ele seria capaz de atentar contra o seu rei? Por amor de Deus, majestade. O senhor Marquês seria incapaz de tamanha vileza. Não é essa a opinião do juiz Cordeiro Pereira? É uma grande injustiça, senhora, pôr tais pensamentos numa das cabeças mais honradas que este reino viu nascer. Talvez.
Assim como seria uma injustiça a minha filha não ser rainha. E isso seria de tal forma injusto que eu seria capaz de matar para impedir tamanha maldade. Assustais-me, senhora. Não há razão para sustos, Dona Mafalda. Não sois vós quem lhe pode roubar o trono. E é por isso que vos abro o meu coração. É o único sonho da minha vida. O meu único desejo. A minha única vontade. E ai de quem se atravessar no meu caminho. Ai de quem o fizer. Podem trocar o movimento dos dias, trocar o sol pela lua, salgar os rios, adoçar a água dos mares. Podem vender a honra, comprar traições, voltar outra vez a pôr o sol a girar à volta da terra. Podem apagar vulcões e acalmar tempestades, que tudo aceitarei como desígnio de Deus. Mesmo que Lisboa caia outra vez e os mortos se multipliquem por todos os cantos do reino. Mas ai de quem se atravessar no caminho entre a minha filha e o trono, que eu te juro que os meus dedos se transformarão em garras e os meus olhos em lanças, e vai desejar nunca ter nascido quem tal atrevimento tiver. Juro por Deus que conhecerão a ira de uma fêmea espanhola enraivecida. E até os cardos e as pedras terão pena do desgraçado que assim pensar. Acalmai-vos, senhora. Ninguém quererá fazer mal a vossa filha e minha ama. Por Deus, acalmai-vos. Eu estou calma, Dona Mafalda. Só uma mulher calma pode vencer a ira de todos os demónios do inferno. E eu, pela minha filha, não desafiarei apenas os demónios. Desafiarei o próprio inferno. Que notícia me traz, Pedro? O rei acedeu ao meu pedido? Infelizmente não, senhora. Estou aqui porque tenho ordens para aprender. Prender-me? Porquê? Por conspiração a Sua Majestade do Rei Dom José. Não é possível. Sabe que eu nunca faria isso. Está presa, Dona Teresa de Távora. O rei sabe disso. Pergunta, minha senhora. Levem-na. Pois é, Inácia. Nem o título lhes valeu, coitados. Já dizia a minha mãezinha, que Deus haja lá no céu, quando se cai em desgraça, não há nada que não nos aconteça. Nunca pensei que fossem presos. Nem eu. Vigia-me isto, eu vou espreitar. Quero ver o que se passa. Ouviste? Os Távora foram presos. Será que também levaram o Duque? É o mais certo. Quem não vai ficar aqui à espera de ser preso sou eu. Tu devias fazer o mesmo. Ora, não há razões para te preocupares. A perseguição é contra a nobreza. Quem não vai saber da criadagem. É? Já levaram a Mariana? Tu achas que nos vão deixar em paz?
Abre os olhos, António Ferreira. Tu sabes o que a gente fez? Não sei. Se estão a prender o Távora é porque não sabem a verdade. Fazes o que quiseres. Eu vou pôr-me a andar. Não quero ser preso por causa das maluquices do Duque. Ele que se governa. Mas para onde é que tu vais? Eles quiserem apanhar-te em qualquer lugar, homem. Pode ser, mas eu não vou ficar aqui à espera de ser morto. Oh, tiazinha! Mais vinho aqui para esta mesa. Não, eu não vou! Com quem é que tu pensas que estás a tratar, hein? Canalha! Canalha! Solta-me! Solta-me! Ai! Corja! Escorja! Arrastem-me. Solta-me! Canalha! Seu desgraçado! Ai, larga-no! Deixa-me em paz! Agora percebeste bem? Aqui não vales nada. És lixo. Canalha, desgraçado! Mas tu também foste preso, João. Mas o que é que está a acontecer aqui? Eles endoideceram, Jerónimo? Não sei. Ou endoideceram, ou está a acontecer aquilo que estávamos à espera. O meu pai é que tinha razão. Nós não saímos daqui vivos. Nem pensar numa coisa dessas. Doutor, o senhor é a minha última tábua de salvação. Ninguém se salva num processo desse. Ninguém. O Távora será enforcado e o senhor será esmagado se levantar um braço para evitar que isso aconteça. Mas um processo injusto pode ser reparado por um julgamento justo. Mas qual julgamento, homem de Deus? Qual julgamento? Nem será julgamento, nem será justo. Vou pôr um juiz à frente dos gajos para fazer de conta que aquilo é uma coisa séria e pronto. Para, por favor. O senhor não fala no meu nome para este julgamento, hein? O senhor tem má impressão de mim, não tem, Dr. Bacalhau? Como? O senhor considera-se uma pessoa muito justa e digna e reta, não é? E acha que eu sou um mandarete do Sebastião de Carvalho e Melo. E é outra coisa? Pois, só que para ser justo e digno e reto é preciso ter liberdade para ser justo e digno e reto. Liberdade, Sr. Dr. Juiz, que é coisa que eu não tenho. Por isso é que eu vou sugerir o seu nome para o julgamento, a ver se o senhor continua a ser justo e digno e reto. Com a sua licença, Sr. Dr. Juiz. Foram todos presos? Todos, majestade. Não ofereceram resistência? Não. O Duque de Aveiro tentou fugir. Se ele ia fugir, é porque é culpado. Traidor! É como Vossa Majestade diz. Se o Duque de Aveiro fosse inocente, não tinha medo de enfrentar a justiça. E os outros? Tens a certeza de que também são culpados? Os depoimentos das testemunhas são claros, Majestade. O Duque de Aveiro e o Marquês de Távora são cúmplices. E a Dona Leonor é a ponte com os jesuítas para, em conjunto, usurparem o trono a Vossa Majestade. Quer que o castigo seja exemplar, Carvalho e Melo. Para todos os nobres deste reino. Para todos os conspiradores. Malditos. Mal agradecidos. Procuram um homem ser um rei bom e justo e em troca fazem-me isto. Quero os mortos. Todos mortos. Destronarem-me. Mortos!
Será que não tem nojo de si próprio, Cordeiro Pereira? Nojo? A lealdade à Sua Majestade não tem preço, mas isso é uma coisa que o senhor não compreende. Ninguém me dá lições sobre lealdade. Muito menos um canalha que vendeu a alma e envergonha o cargo que desempenha. Vamos ver se amanhã continua tão arrogante, Francisco de Távora. Levem-nos para o cárcere. Tu ficas aqui, vais comigo. Porquê? Porquê? Porque sim! Pai! Pai! Larga-me! Pai! Senhor Duque, Quem és tu, rapaz? eu peço-me que me perdoe pelo que fiz, mas eles obrigaram-me Obrigaram-te aqui. a dizer que eu tinha visto na noite do atentado. Eu não queria, mas se não falasse eles matavam-me. Calma. Eu mato-te, calma. José, para! Para! Para, José! A culpa não é dele. A culpa não é dele. Mas foi ele que nos denunciou. É por sua causa que estamos aqui. Não passa de um bode expiatório. Se não fosse este, iam buscar outro qualquer. É apenas um fantoche. Mas ele acusou-nos. José, por amor de Deus, deixa-o. Deixa-o. A acusação já está feita há muito tempo. O Sebastião José quer destruir-nos. É ele quem nos acusa. Os outros não passam de fantoches que ele utiliza pelo medo. Olha para o estado em que está este desgraçado. Quando provarmos a nossa inocência, o rei terá de o admitir. Esse maldito Sebastião José. Demitir o ministro? Mas tu ainda não percebeste, José de Mascarenhas. Este é um processo sem defesa. A sentença está dada. Tudo isto me parece pesadelo. Ai, Leonor, que desgraça. Também vos prenderam. O José. Levaram-no, não sei para onde. O que é que eles querem de nós? O que nos vão fazer? Não sei, já não sei o que pensar. Mãe. Filhos, também vos trouxeram. O Jerónimo, o João, as crianças. Tiraram-me os meus filhos e o Jerónimo, oh, mãe. Senhora Marquesa, tem de acompanhar-nos. Deixa-me ficar junto da minha mãe. Temos ordens para que fiquem separadas. Coragem, minhas filhas. Deus há de nos valer. Será que Deus nos abandonou, Leonor? Cá! O que é que eu fiz? Não devias ter feito isso, Inácio. Eles vão matá-lo. Quero lá saber. Ao pé dos poderosos é que a gente está bem. Era o que faltava. E os clientes? Era melhor que estivesse a servir os clientes em vez de estares para aí a dar à língua. És uma tristeza, Inácio. És uma tristeza. Majestade, este é o alvará sobre a reconstrução da Ribeira das Naus.
Também é necessária a assinatura de Vossa Majestade nestes documentos. É sobre o levantamento e tombo das praças, ruas e casas destruídas da cidade, para evitar futuros pleitos na reconstrução. Como sabeis, Majestade, há uma... Está bem, não é preciso explicações. Onde é que tenho que assinar? Aqui, Majestade. Acabou o despacho, Dom Luís da Cunha. Não estou com disposição. Há só mais uma coisa, Majestade. O Bispo está lá fora e desejaria falar com Vossa Majestade. Não tenho cabeça para isso. Ele que volte no outro dia. Muito bem, eu dir-lhe-ei. Se me permitis, Majestade. Vá. Com licença, Vossa Majestade. Dá-me boas notícias. Estou com uma dor de cabeça horrível. Acho que ireis ficar contente, Majestade. Acabo de saber, foram presos todos os conspiradores, homens e mulheres. Resta só um cúmplice, mas não irá longe. Vou dar-lhe uma caça até aos confins do inferno, se preciso for. E os outros confessaram? Estão a ser interrogados neste momento, Majestade. Tenho certeza que confessarão tudo. O que vai ser de nós, meu Deus? É o fim, João. É o nosso fim. António, meu irmão. Sabes uma coisa, Mindinho? Vão-se passar muitos anos para que as pessoas possam esquecer do dia de hoje. Nunca houve tanto nobre na cadeia, tanto povo a olhar sem nada lhe acontecer. O Sebastião de Carvalho e Mel gosta do povo. Não sei. Batem-lhe palmas e rezam por ele, porque desta vez não fomos nós os miseráveis a serem presos. Eu vi tudo, sabes? O Duque de Aveiro chorava. E olha que parecia mentira ver aquele bruto a chorar. Eu gostava de ter visto. Ser duque ou ser mendigo, não é? Lágrimas. Lágrimas são lágrimas. O Marquês Novo também foi preso. Aquele que vinha aí por tua causa. O Sr. Luís Bernardo não vinha aqui por minha causa. Se calhar nem sequer sabe o meu nome. Mas tu ias com ele para o quarto, não ias? Ia com ele como vou com os outros todos. Olha, se pelo menos pagava bem. Gostava de ti? Gostava de mim. O Sr. Luís Bernardo gosta de mulheres. A legítima não lhe dava aquilo que ele queria, ele vinha aqui procurá-lo. Será que os vão matar? Talvez. Tomara que não mate o Sr. Luís Bernardo. Porquê? Gostas dele? Não. Gosto do dinheiro dele. Cansada. Bem, vamos dormir? Amanhã é preciso começar a trabalhar antes do sol nascer. Vai dormir, Mindinho. Vou fazer o mesmo. Posso ir contigo? Ai, Mindinho. Tu podes escolher melhor do que eu, sabes? Sério. Até amanhã. E foi isto que El Rei me pediu para contar a Vossa Majestade. Obrigada, Pedro Teixeira. Mas respondei-nos a uma pergunta. Essas prisões que acabais de nos relatar foram decididas pelo governo ou decisão de algum juiz? Foram ordens decretadas pelo juiz Cordeiro Pereira, senhora. Muito bem, podeis retirar-vos. Vós também podeis sair. Só preciso de Dona Mafalda. Tudo isto me assusta. Também estou impressionada. Não sei o que dizer. Vou descansar. Preciso dormir e perceber isto tudo. É demasiado horrível para falar, seja do que for. Até amanhã. A sua bênção, minha mãe. Deus te abençoe, minha filha. Boa noite, Dona Mafalda. Uma noite descansada à Vossa Alteza.
voz. Não dizeis nada. Sentai-vos, Dona Mafalda. Que queres que vos diga, Majestade? É uma notícia tão triste, tão chocante. Nada disto me parece real. O Senhor Duque, os senhores marqueses, as famílias. Ela também foi presa. Ela? Marquesa não. O rei deixou que ela fosse presa. O que prova que não passava de boatos o que por aí se dizia. Devia estar preocupada. Mas sinto uma alegria doce dentro de mim. Vossa Majestade não acredita. Eu sei tudo, Dona Mafalda. Não é preciso mentir. Só eu sei a humilhação que vivi. Cada noite que via o meu marido partir para ir ao seu encontro. Só Deus sabe. A revolta, a mágoa, o desprezo que senti por mim própria. Cada vez que o ouvia regressar na calada da noite, com o corpo farto das suas carícias. Só o diabo sabe a ira, os maus pensamentos, o desejo de matar, a revolta, a raiva com que fui obrigada a dormir noite após noite. Eu compreendo, Vossa Majestade. Senti coisas semelhantes com as infidelidades do meu falecido marido. Fazia-me sentir a mais miserável das mulheres. Que Deus a faça sofrer na prisão o que eu sofri aqui. E que Deus tenha piedade de nós. Não podemos mostrar a nossa fraqueza agora. Mais do que nunca temos de ter forças. Como é que pode estar tão calma, Leonor? Prenderam toda a nossa família, os teus filhos. Sabe-se lá o que é que eles irão fazer de nós? Entregamos-nos nas mãos de Deus. Eu tenho fé no Pai misericordioso. Ele zela pelos inocentes. Tenho medo, Leonor. Eu não consigo ter a sua fé. Eu não percebo o que nos está a acontecer. É a Mariana. O que é que eles te fizeram, rapariga? Bateram-lhe. Não tenho piedade. Mariana, o que é que eles querem? O que é que eles te fizeram? Ela não consegue falar. Foi muito maltratada. Pronto. Calma, já passou. Calma. Minha Nossa Senhora. Em que estado te deixaram? Vão matar-nos. Tenho a certeza que nos vão matar. Fiz eu, meu Deus. Que fiz eu? A culpa é toda minha. A culpa é toda minha. Desprezei a minha família. O meu marido. Eu só te peço, meu Deus. Ajudai-me neste momento de aflição. Ajudai-me, por favor. Ajudai-me. Salvai-os a todos e levai-me a mim. Por favor, levai-me a mim. Levai-me a mim, meu Deus, levai-me a mim. Mas salvai-os. Por favor. Minha mãe, não consigo dormir. Não consigo deixar de pensar nestas prisões.
verdade, é demasiado horrível. Também eu estou inquieta. Rezai comigo, minha mãe. Estou angustiada. Eu preciso do seu amparo para apaziguar a minha ansiedade. Tens razão. Rezemos. Para que se faça a justiça segundo a vontade de Deus. Sabe por que motivo está aqui, Sr. Marquês? Espero que Vossa Excelência tenha a gentileza de me dizer. Existem provas de que o senhor e toda a sua família são os culpados do vil atentado contra Sua Majestade. Provas? E pode Vossa Excelência dizer-me quem as forjou? Como? Preferia morrer de vergonha a levantar a mão contra o meu rei. Por isso, como sei que estou inocente, gostaria de saber quem inventou essas provas contra mim. O senhor não brinca comigo. Eu não lhe admito insultos. Há provas e abundantes. O senhor, a sua esposa, os seus filhos, os druidas, todos! Os seus gritos não me impressionam, Sr. Doutor Juiz. Quem devia gritar de indignação era eu. Quando se enxovalha assim o nome de um fidalgo e de toda a sua família, gritar é o menos que se pode esperar de quem foi tão ofendido. E como vê, eu não grito. O senhor vai ou não vai explicar-me como prepararam um atentado contra Sua Majestade? Eu não vou explicar. Estou inocente de tão vil acusação. Quer dizer que se recusa a responder? Mas eu já respondi. Eu nunca atentei contra a vida do meu rei. Sr. Marquês, eu devo avisá-lo de que, se não falara bem, o poder de que eu estou investido me permite fazê-lo falar de outra maneira. A tortura não me atemoriza, Sr. Doutor Juiz. Pode torturar-me à vontade. Prefiro a morte a confessar um crime que não cometi e que me repugna. Soberba. O seu pecado é a soberba. Está enganado, senhor. A palavra certa é honra, não é soberba. Não me deixa muitas portas abertas para continuarmos esta conversa, Sr. Marquês. Não fui eu quem o escolheu. Estou aqui por sua ordem. Humilhado por sua ordem. Faça de mim o que quiser, mas não me obrigue a mentir. Eu nunca menti em toda a minha vida, não é agora que eu vou fazer. Sendo assim... Et ne nos inculcas in tentazione, sed libera-nos a malo. Amém. Amém. Mãe, eu tenho andado a pensar. Achas que as prisões são justas? Politicamente são capazes de ser. É preciso acabar com aqueles que se opõem à política do rei. Um governo forte não admite oposição. Mas acreditais que os Távora quiseram matar o meu pai? Não. Não acredito que sejam os responsáveis pelo atentado. Conheço bem Dom Francisco Assis de Távora. Critica o rei, mas seria incapaz de levantar a sua mão contra ele. E se os condenarem à morte? Não. Isso não vai acontecer. O seu pai nunca faria uma coisa tão miserável. A prisão é já castigo suficiente. Vindo. Preciso que me ajude a tratar de uns papéis. Doutor Juiz, faça o favor de sair. Eu quero ficar a sós com o preso. Com certeza.
Finalmente, aqui estamos nós. Francisco de Távora. Dou-lhe os meus parabéns. Os seus planos resultaram às mil maravilhas. Conseguiu desacreditar-nos perante o rei. Confesso que o subestimei. É mais ignóbil do que eu pensava. Pois eu nunca me enganei a seu respeito. Sempre soube que era um traidor. Um miserável que se esconde atrás dos títulos da nobreza para conspirar contra a sua majestade. Títulos de gente honrada que sempre serviram o rei com lealdade. As suas palavras não me insultam, Sebastião José. Apenas falam de si. É você quem se confessa. Vamos ver se quando subir ao cadafalso ainda mantém esse ar de herói decadente. Em que pensas, minha mãe? Estás com um ar tão estranho. Pensava que... As prisões de hoje são um sinal que não devemos ignorar, minha filha. Um sinal? A prisão dos Távoras é um sinal de quê? De que a política está a mudar rapidamente de mãos. Os nossos adversários de ontem possivelmente terão de ser os nossos aliados de amanhã. Eu não vos percebo, senhora. O fim dos Távora e dos Aveiro vai abrir a porta a uma nova gente com novos projetos e novas ideias. Quem vai ter a chave dessa porta será o Sebastião de Carvalho e Melo. Por outras palavras, as prisões de hoje são o princípio do fim do velho reino de Portugal, de senhores e cavalheiros. O que significa que quando fordes rainha, será esta nova gente que vos vai servir. Rainha. A mãe não consegue pensar noutra coisa, pois não? E há mais alguma coisa em que pensar? Na sorte de todos aqueles desgraçados. Algo me diz que os vão matar. Não se distraia, Dona Maria. É claro que me desagrada ver desaparecer da melhor nobreza por causa de uma intriga política. Mas nada disto vale nada comparado com o nosso projeto, que é a vossa vida. A única coisa que interessa no meio desta confusão toda. A vossa vida. E para garanti-la, é preciso astúcia. A astúcia da raposa e a paciência da serpente. É isso mesmo. A astúcia e a paciência farão de mim a mãe de uma rainha. Da rainha Dona Maria I de Portugal. Que pensamentos são esses que vos fizeram madrugar, Dona Mafalda? Ai, Alteza, não vos ouvi chegar. Fui ver a minha égua. Teve esta noite um potro lindíssimo. Caprichos de Deus. Fez nascer um potro no dia em que abriu as portas da morte a um grupo de inocentes. A minha mãe ralharia convosco se vos ouvisse falar assim do Távora. Não, Alteza. Não era exatamente no Távora que eu estava a pensar. Estava a pensar em nós. No que este reino foi e nos ventos de mudança que se aproxima. Servi a vossa augusta avó. Agora sirvo a vossa augusta mãe. Envelheci a servir.
E servir-me-ás quando eu for rainha. Eu não vou deixar que vos afastem de mim. Não sei se estarei nesse tempo, Alteza. Portugal está a morrer de velho. E os caminhos abrem-se para um tempo tão diferente que eu não sei se terei lugar para mim. Que dizeis, Dona Mafalda? Tendes receio que Sebastião de Carvalho vos persiga? Porque eu não vou deixar que isso aconteça. O ministro Sebastião de Carvalho e Melo não é o diabo, Alteza. No meu pensamento, ele é o profeta da nova idade que se aproxima. Eu o detesto. Eu também o detesto. Mas acho que o detestamos porque ele está a abrir as portas do futuro. E nós temos medo, Alteza. Temos medo do que não conhecemos. Talvez tenhais razão. De qualquer das maneiras, quando eu subir ao trono, não quero esse ministro ao meu lado. Vossa Alteza é que sabe. Mas eu não sei se será o suficiente para fazer parar o tempo. Que Portugal irá surgir das ruínas deste que agora está a desaparecer. Estou inocente. Está a mentir. Mas de nada lhe valerão as suas falsidades, Dona Leonor de Távora. Nós temos provas que a comprometem. Retiramos os títulos e as propriedades aos Távora? E também o direito de serem chamados portugueses, por crime de sacrilégio contra Vossa Majestade. Não o tens visto ou estás-me a mentir, hein? Não, é verdade, juro, senhor, juro pelas alminhas. Vai lá à tua vida. Mas se vires o Policarpo, avisas-me, hein? O que eu quero saber é o que pensa o Sr. Sebastião de Carvalho e Melo sobre a sucessão ao trono. Cumprirei todas as vossas ordens, senhora. Que Deus dê longa vida ao Senhor Dom Sebastião José de Carvalho! Viva!